Oi, leitores! O meu nome é Bárbara e sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. Hoje é dia de resenha literária e eu resolvi resenhar O Fantasma da Ópera. Este livro foi publicado no ano de 1910 por Gaston Leroux, um escritor francês que nasceu na segunda metade do século XIX, no ano de 1868. Esse livro se tornou um grande clássico da literatura universal e, como eu já mencionei em um vídeo anterior que eu citei brevemente esse livro, quem nunca leu O Fantasma da Ópera já ouviu falar dele através de outros ramos da arte. Nós temos o musical O Fantasma da Ópera, que é muito famoso, então todo mundo certamente já ouviu aquela musiquinha, aquela ópera que é baseada nessa história. Enfim, é uma história muito popular. Para começar a trazer a resenha, eu quero descrever o ambiente, a ambientação dessa obra. Ela vai se passar em uma ópera em Paris, uma ópera, por sinal, muito grande e importante, que tem um subsolo, não é subsolo a palavra, mas que tem andares abaixo do térreo que são muito numerosos e vastos, enfim. E essa história ela é toda retratada de forma um tanto sombria. Os personagens principais da obra são três, no caso Minha gente, qual é o nome? Christine Daae, uma cantora de ópera. O outro, Raul, que na verdade ele vai ser o par romântico da Christine e o fantasma da ópera. Bem, Christine Daae, durante a sua infância, viveu em contato constante com o Raul. Eles eram amigos desde a infância e o pai da Christine era um músico. E aí sempre teve essa questão da música muito forte, impregnado dentro da Christine. Ela cresceu com isso. Então, notas musicais sempre lhe foram muito familiares e o Raul também, que era como que um grande amigo dela. E acabou que esse laço se tornou muito mais forte depois que eles cresceram um pouco. Mas ainda na infância, o pai da Christine contava para ela uma história de que todo músico um dia seria visitado pelo anjo da música. Faria nem que fosse uma visita só, mas todo músico receberia essa visita uma vez na vida. E Christine cresceu com isso na mente, com essa história do anjo da música e tal. E aí então ela cresceu e chegou um momento em que ela já era adulta e foi trabalhar em uma ópera, era uma cantora de ópera. E aí ela era uma cantora, digamos que mediana, não tinha grande reconhecimento. E de uma hora para outra, essa mulher começou a cantar assim super bem. Ela começou a fazer um baita sucesso. A música dela hipnotizava as pessoas, ela era muito boa. E o que foi que aconteceu? Que do nada ela ficou boa desse jeito. A história vai retratar que Christine começou a receber umas aulas de música na ópera de um anjo da música. Será que ele realmente era um anjo da música? O que acontece é que o fantasma da ópera começa a lhe dar aulas de canto e ela evolui bastante em pouco tempo, é uma evolução considerável. Mas, falando para a Christine, que era o anjo da música, ele se apresentava a ela como o anjo da música e ela acreditava, porque desde a infância ela tinha isso na mente, porque o pai dela disse, enfim, e aí nós notamos até um tanto de ingenuidade da parte dela. Mas tá, e quem é esse fantasma da ópera que diz que é um anjo da música? O fantasma da ópera é um ser que fica perambulando pela ópera e assusta as pessoas com seu rosto disforme e as pessoas não sabem direito o que é aquilo, acham que é uma grande assombração e perdem a paz por conta disso. A ópera passa a ser um lugar assim muito mórbido e coisas estranhas começam a acontecer com esse fantasma da ópera que por sinal era muito abusado, queria um camarote ali só para ele, reservadinho para ele poder assistir aos espetáculos. E no fim das contas ele consegue, porque alguns crimes são atribuídos a ele e tudo isso começa a gerar medo nas pessoas. Os próprios diretores da ópera ficam naquela, isso aqui é uma brincadeira, isso é uma brincadeira de muito mau gosto, não é possível, quem é esse? Mas no fim das contas, tudo causa muito medo para eles também, porque o fantasma da ópera sabe como manipular as pessoas, as situações, e acaba que todo mundo acaba acreditando de verdade que o fantasma da ópera é uma coisa sobrenatural.
quando na verdade o fantasma da ópera se chamava Eric. E eu não vou entrar em detalhes de quem que era esse Eric, mas eu posso adiantar que era um homem que realmente morava dentro daquela ópera e vivia uma vida muito solitária. Eu vou parar por aí. Então, retornando a Christine, ela recebia aulas de canto do Anjo da Música. O Raul e ela tinham sentimentos um pelo outro e acaba que na vida eles se topam novamente e eles começam a se reconectar, só que por um motivo a Christine não pode se casar. Porque ela tinha dito para o fantasma da ópera, para esse anjo da música, que ela seria apenas dele. Ele tinha feito um trato com ela, que ela continuaria a receber as aulas dele, as aulas de canto, muito boas e eficientes, se caso ela permanecesse como que em posse dele. Ela seria apenas dele, ela não poderia se casar com mais ninguém. Ela não tem um romance com o fantasma da ópera, um namoro mesmo, mas a gente pode notar que existe esse sentimento romântico por parte dele e que na verdade já ultrapassa um pouco esses limites assim do romance simplesmente. Ele já é obcecado por ela, é uma questão de obsessão. Um homem solitário que nunca teve afeto na sua vida, de repente encontra uma moça muito bonita, talentosa e ele fica obcecado. E ela acaba caindo nessa por ambição, creio eu. Ela prefere receber essas aulas e ficar muito boa, e no fim das contas acaba trocando a sua própria liberdade por isso, entende? Então é uma coisa tensa, é uma coisa complicada. E o pobre do Raul sem entender nada. E no decorrer da história, ele vai começando a entender melhor o que está acontecendo. A Christine se abre com ele e eles começam um romance proibido. Eles começam um namoro mesmo. Mas também não é meloso, meio que o romance é peça-chave dentro dessa história, mas eu não diria que é a grande estrela, que é o assunto principal. Mesmo, meio que tudo gira em torno do romance, mas o drama é muito maior, o lirismo é muito maior, a melancolia, o desespero até em alguns momentos são muito maiores do que de fato o romance nessa história. As minhas impressões a respeito dessa obra foram, com certeza, muito bem escrita, diálogos muito bem estruturados, personagens bem desenvolvidos e sensibilidade aflorada. Você vê que em todos os instantes parece que algo terrível vai acontecer. É sempre muito cheio de tensão e reviravolta, enfim. Não é uma história estática de modo algum, ela é cheia de altos e baixos, de mistério. Então tudo isso pra mim é algo que conta como positivo. Só que eu não vou negar que o fato desse lirismo ter sido exacerbado, de em todos os instantes a sensibilidade ter sido muito explorada, mas sem nenhum intervalo assim pra gente conseguir engolir direito o que estava acontecendo, me incomodou. Isso acabou me incomodando porque eu acho que a sensibilidade deve ser utilizada com comedimento, sabe? Na medida certa, para que ela consiga realmente tocar a alma de quem tá lendo, entende? Eu acho que quando muitos momentos assim de muita tensão, de muito afloramento sentimental são retratados um seguido do outro, você para de se importar muito e vira algo muito corriqueiro, muito rotineiro dentro da narrativa. E na minha opinião, isso não é muito legal. Este, como já é de se imaginar, não é um livro de todo feliz. Ele não é totalmente feliz, na verdade, o fim é muito ambíguo. Os sentimentos que o fim do livro vai trazer para o leitor são um tanto contraditórios, sabe? Você meio que fica alegre por um lado e lamentando por outro. Eu li nessa edição aqui da Príncipe. São edições boas, com preço maravilhoso. Geralmente esse selo da Ciranda Cultural, que é a Príncipes, vai publicar muitos clássicos. Então, tipo assim, como não tem direito autoral nem nada, aí é muito mais econômico para as editoras publicarem. Mas essa editora não publica somente clássicos. Tem outros livros, assim, que são tanto menos populares, sabe? Que você pode encontrar. Essa edição, como todos os outros livros da Príncipes, possui orelhas, todos os outros livros que eu já entrei em contato. Possui orelhas, a diagramação é legal,
O tamanho da fonte também é bem confortável. E as folhas são amareladas. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o link desse livro aqui, caso algum de vocês queira adquirir. E isso vai ser de grande ajuda para o canal, porque toda vez que você comprar algo utilizando os meus links, eu vou receber uma pequena comissão que estimula muito esse projeto literário a continuar aí pra frente. Então esse foi o vídeo de hoje, nossa resenha aqui para começar a semana. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei aqui embaixo. Quanto mais você clica no gostei, mais o YouTube vai entendendo que o conteúdo é relevante e começa a indicar para mais pessoas. Então sua curtida tem muita importância aqui para mim. Comenta aqui embaixo, diga o que você achou. Ative o sininho das notificações. Toda vez que eu postar algum vídeo novo durante a semana, vocês vão ser notificados, vão poder assistir logo rapidinho. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!